Bem, eh, vamos orar? Vamos orar? Fique sentados mesmo. Oremos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, nesse lugar que tu nos deu, Senhor, já há algum tempo. E eu te agradeço, Senhor, por ele. E te agradeço por esses irmãos e irmãs, Senhor, que aqui estão, Senhor, fazendo a tua obra, a tua vontade, aprendendo mais de ti. Obrigado, Senhor, por essa aula. Nos ensina, Senhor, nos faz o caminho que tu queres e andar no caminho que tu queres. E nos ajuda, Senhor, porque nós somos totalmente incapazes, somos totalmente eh, defeituosos, o pecado nos domina, mas, Senhor, a tua bênção, a tua palavra nos ilumina, nos ajuda e nos perdoa. Agora, Senhor, abençoa essa aula, nos capacita, tanto para aprender quanto para ensinar, e que todos aqui possam, Senhor, sair daqui com uma ideia boa do que fazer da tua palavra e daquilo que tu queres para nossas vidas. Abençoa essa aula em nome de Jesus. Amém. Bem, nossa aula, como eu falei para vocês, nosso seminário, a gente fez uma pequena mudança. Em vez de matéria só teológica, vai ter as matérias teológicas, não se preocupe. Você tem que aprender o que que é propiciatório, o que que é o que que é gasofilação. Você tem que aprender essas coisas do crentez, né. Mas, para esse início da nossa igreja, a gente achou melhor fazer matérias mais práticas, relevantes. A Conflitos da Alma foi muito boa. E agora, Deus me deu uma matéria chamada Decisões Inteligentes. Decisões inteligentes. Eh, de Deus quer uma vida para você linda, extraordinária, cheia de propósito. Deus quer que você acerte na sua vida. Mas só que tem muitas pessoas que, pelas suas decisões erradas, decisões burras, decisões não sábias, não inteligentes, acaba estragando os planos de Deus. Olha o que diz Mateus 10,16. Coloca aí, escutem, lê comigo. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Essa palavra esperto eu coloquei ali embaixo do dicionário que ela significa, ó, inteligente, sábio, prudente, tá? Então Deus manda a gente ser inteligente. Não tem aquela história de, crente é o burrinho, crente não estuda, crente só estuda a palavra de Deus. Negativo. Jesus disse para a gente ser esperto, para a gente ser eh, inteligente, principalmente com as nossas decisões. Porque sabe de uma coisa? As nossas decisões moldam o nosso destino. Passa aí, Gabriel. Toda decisão que a gente tomar vai ter consequência. Toda decisão que a gente fizer vai ter consequência. Sabia que por dia nós tomamos 35.000 decisões? Se vai para cá, se vai para ali, se escova agora o dente ou daqui a um minuto. Essas decisões, tudo bem. Não vão influenciar muito, não. Mas a pessoa que você vai casar, o curso que você vai fazer, se viaja. Por exemplo, o Vinícius, ele estava lá em Manaus, que é da vida dele. De repente, ele passa num concurso, ele tem que tomar uma decisão. Mudar radicalmente a vida dele. Deixar o cabelo crescer e vir para São Paulo. Brincadeira, o cabelo crescer já foi. E agora? E agora? Né? Só que essa decisão muda a vida dele radicalmente. E, e se a gente não atentar, nós vamos acabar tomando decisões erradas. A sua viagem posterior, a sua viagem é de férias, quanto você vai gastar. Você tem que pensar na sua família. Toda a minha família vai ficar feliz com isso? Vai ser bom ou vai ser bom só para mim? Então, tudo isso você tem que fazer. Agora, você tem que entender que a decisão inteligente ela vai passar pelo conselho de Deus, nunca pelo nosso. Presta atenção, você tem um defeito nas suas decisões. Eu e você temos o mesmo DNA da Eva, que tinha tudo e ainda tomou a decisão errada. Nós somos especialistas em decisões erradas. Por isso,
que lá em Provérbios diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, naquilo que você pensa. Aquilo que você pensa não vale nada se não for aquilo que Deus quer. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai consertar as tuas veredas, tá? Então, tomar decisões não é só um ato da vida, é um ato espiritual, é um ato que envolve o eterno, envolve o céu. Se você tomar decisões erradas agora, você vai ter problemas no futuro. Nós temos o poder de mexer na eternidade. Nós temos o poder. Por isso que Satanás quer nossas crianças. Ele quer, sabe por quê? Vai mexer na vida delas, mexe para o futuro e mexe no céu. E por isso que ele não está feliz com a nossa igreja. Então, lembre-se disso. Tomar decisões é uma escolha espiritual. Por isso, a palavra de Deus nos ajuda a tomar decisões certas. E nós vamos ver essas decisões inteligentes em algumas áreas chaves da nossa vida que podem influenciar tudo. A primeira de hoje é a área das finanças. Vamos entrar nessa jornada. Assim, eu esqueci desses dois versículos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o Senhor que nos ilumina. E tem mais um slide. Então vamos começar essa jornada na área de finanças, princípios bíblicos e decisões que a gente vai tomar que vão ajudar você a não se ferrar nas finanças, tá bom? E a gente vai começar aqui com o Everton e a gente vai dar alguns princípios bíblicos que vão nos ajudar nesse processo. Tomar decisões inteligentes é a melhor coisa e é espiritual. É isso. Você já assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade? Já ouviu falar alguma vez? Alguém já assistiu? Levanta a mão quem assistiu aí. Will Smith, esse mesmo. Bom, a história de superação foi muito legal, né? No final, quando ele consegue aquele emprego ali em Wall Street e tudo mais. Mas você lembra o motivo pelo qual ele passou aquele perrengue todo? Quem se lembra aqui? No filme? Logo no início do filme, a família dele tinha economia, né? Eles tinham ali acho que uns 100 mil dólares, se eu não me engano, que eles tinham economizado. E aí veio a decisão que desencadeou tudo isso na vida dele. Foi uma decisão de finanças. Amor, vamos investir nessa ideia, nesse projeto. E acabou que ele perdeu tudo, a família dele perdeu tudo que eles tinham, né? Todas as reservas e tudo mais. E aí começou aquela ladeira abaixo ali. Até ele subir, beleza, subiu ok, mas deu uma complicada ali, né? Se separou da esposa. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque a finanças, na nossa vida, é algo importante. É algo extremamente importante. Em alguns momentos, Jesus, quando ele se refere a esse assunto, ele fala como se fosse um assunto que é importante. Em alguns momentos, esse assunto na Bíblia é mais repetido e mais falado do que o próprio Deus ou o próprio Jesus, né? Dada a importância, porque uma decisão errada pode, de fato, comprometer, né, a nossa vida e, em alguns momentos, quando essa área, quando a gente não aplica tudo aquilo que Deus fala para a gente nisso, isso aí leva a gente para um caminho totalmente oposto àquilo que Deus quer, né? E esse caminho é tão importante que assim a gente ia dar essa aula em uma. Mas como a gente atrasou por diversos problemas, eu vou fazer a seguinte: a gente vai sem pressa aqui e a gente divide essa aula em duas, tá bom? A gente não preocupa com o tempo e dá o conteúdo legal. Sabe por quê? Eu creio que isso vai nos ajudar para a gente ficar bem realmente. E na semana que vem a gente dá uma revisão e dá essa aula em duas, não tem problema nenhum. Isso daí vai ficar bom, porque são assuntos importantes. Inclusive, assim, na minha vida. Eu hoje colho frutos dessas decisões que eu tomei, boas, ainda quando eu era jovem, jovem casado, e você consegue, tá bom? Tomar essas mesmas decisões. Isso. Se você estiver anotando, a primeira coisa
que Deus nos fala, né, para a gente fazer relacionado a isso é honrar a Deus, né, com o seu dinheiro, com a sua riqueza, com tudo aquilo que Deus fizer chegar nas suas mãos. O primeiro princípio que a Bíblia diz é honre a Deus, né? Por que honrar a Deus? Hoje no mundo, a gente tem várias formas de ganhar dinheiro, né? A gente vê várias pessoas falando disso. Tem algumas delas que eu até parei de seguir, porque eu fico inquieto, às vezes, como é que esse homem tem tanto dinheiro e eu não tenho tanto dinheiro assim, né? Eu parei de seguir algumas pessoas que me deixavam descontentes, né? Cortei. Então, assim, como é que você honra, né, a Deus nessa área? A primeira coisa é ser grato a Deus. A primeira coisa é ser grato a Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte. Tudo aquilo, a Bíblia diz, tudo aquilo que chega nas suas mãos, esse emprego aí que você recebeu, né, o emprego que eu tô, não é fácil arranjar outro emprego, tá, gente? Por mais capacitado que você seja, por mais, enfim, mais cursos, certificados que você tenha, um novo emprego, quando uma nova oportunidade, quando uma porta de emprego se abre, um novo negócio, você pode ter certeza que isso vem da parte de Deus. Então, tudo vem dele, a Bíblia diz. Por isso, nós devemos ser gratos. Você já agradeceu a Deus essa semana pela comida que caiu aí, né? Tenho certeza que você veio o alimento, por aquele dinheiro que chegou aí para pagar as contas. A gente está chegando aí na última parte do mês, dia 20, né? Quando o bolso já está assim, já, né? Já tá nas últimas, assim. Mas mesmo assim, Deus tem feito chegar, né, algumas coisas aí. E por que a gente deve ser grato a Deus também? Porque Ele é quem supre as nossas necessidades, né? A Bíblia fala que a força, né, a saúde, o trabalho, as pessoas que vão interagir com você nessa área, tudo isso vem dele, né? Todas as nossas necessidades, 2 Coríntios 9:8. Então, honre a Deus, né? Esse é o primeiro princípio. Segunda coisa, aí dentro também dessa parte de honrar a Deus, né, com seu dinheiro, alinhe as suas finanças com os propósitos de Deus. Se você está escrevendo, bote aí, alinhe as finanças com os propósitos de Deus. E como é que eu faço isso? Como é que eu, olhando assim a minha área financeira hoje, tudo aquilo que eu ganho, tudo aquilo que eu tenho, como é que eu uso, como é que eu posso alinhar, né, com os propósitos de Deus? A Bíblia, ela também fala sobre isso. Em Lucas 16, 8, 13, ela fala sobre o administrador infiel, né? Basicamente, essa história é de um homem, aquela riqueza que ele tinha, que ele administrava, não era dele, né? E ele ganhou alguma coisa com aquilo, para que ele pudesse, né, ter uma recompensa ali na frente. E assim somos nós também. Teve uma vez, né, que eu queria trazer gente para a igreja, assim, de convidado, né? Ultimamente, aqui perto, teve um colega de trabalho que chegou na empresa onde eu trabalho, né? E aí, adivinha, Fabiano, onde ele mora? Ele mora aqui atrás da igreja, aqui. Aí eu tô chamando ele, de vez em quando eu converso, né? A gente vir, já tracei um perfil ali e entendi que muito provavelmente eles têm uma inclinação de vir mais em encontros de casais, né? Encontros de casais eu dei uma investida ali nele, para ver se ele vinha. Não pôde vir, mas enfim, vou continuar esse trabalho enquanto Deus me permitir. Então, a primeira coisa para você alinhar os seus propósitos com propósito, as suas finanças com o propósito de Deus é ganhar pessoas para Jesus. Às vezes a gente precisa tirar do nosso bolso para dar um recurso. Quando a gente faz algum evento aqui evangelístico, que você precisa, contribua, né, nesse momento. Algumas pessoas eu já trouxe como convidado para a igreja, sabe como, pastor? Pagando lanche para elas, olha. Assim, uns 3 semanas, 2 semanas antes, aí eu convido ali para um lanche, bora comer e tal, aí eu deixo ele falar. Aí vai falando ali, aí quando chega perto da igreja, do evento, né? Aí eu chamo e geralmente eles vão, né? Porque senão o rango cessa.
Então, eles não conseguem deixar de ir. Nesse caso, estão em vista, né? Sempre quando você puder, é, tenha essa mentalidade de ganhar pessoas. A outra coisa que a Bíblia fala é contribua na igreja, né? Hoje, no nosso mundo, a única organização, não vou dizer única, mas é, a única, como é que eu posso dizer isso? Qual é o propósito de uma escola? Me diz aí você. Qual que é? Ensinar, que mais? Preparar, né? Tecnicamente. Qual que é o propósito de um hospital? Que mais? Tratar, né? Alguns problemas, algumas doenças. E agora eu pergunto para vocês: quem hoje na nossa sociedade tem a missão e o propósito de pregar o evangelho? Aí, a igreja. A nossa sociedade ela não vai fazer isso. Eles não vão acordar um dia, gente, olha, vamos lá cultuar a Deus. A Bíblia fala exatamente o contrário. Conforme for chegando o final dos tempos, as coisas vão ficando cada vez mais, as pessoas vão ficando cada vez mais longe, né, de Deus. Então, a igreja ela precisa funcionar. Mas olha ao seu redor aqui agora, por favor. Levanta um pouquinho aí da sua cadeira. Olha ao seu redor. Tente identificar alguma coisa que tem um custo aqui dentro da igreja. Vamos lá, vamos tentar ver se você identifica alguma, pelo menos um. Olha aqui. Que mais? Essas cadeiras aí, será que teve um custo para elas chegarem até aqui? Teve, né? O som, né? O som também aqui para a gente poder transmitir pelo YouTube. Para transmitir pelo YouTube tem que ter internet? Internet, né? Wi-Fi aqui que a gente usa, né? Para o trabalho da igreja. Que mais? Olha para o chão aí. Esse chão tá muito sujo, não? Tá não, né? Quem foi que limpou? A Lene, ela recebe também, tá? Graças a Deus aí. A gente contribui, né? Nem todo mundo consegue estar aqui para limpar, então a gente precisa investir nisso também. Pode sentar agora. Então, a Bíblia fala sobre uma bênção especial, Malaquias 3:10, né? Malaquias, mas isso aí não é Antigo Testamento? É Antigo Testamento, mas Deus ele não é bipolar. No Antigo Testamento tem muita coisa que Deus ele fala, ele expressa que é o que ele continua pensando, né? Então Malaquias 3:10 tem alguns líderes às vezes usam essa passagem de uma forma distorcida, mas ainda assim é o princípio, né? De que Deus fala assim, olha, venha e me prove. Prove se eu não vou abrir as janelas dos céus se você não deixar faltar nada no meu templo, né? Hoje o templo de Deus ele não é aquele templo lá em Jerusalém, mas ele é essa obra, esse corpo que trabalha para que outras pessoas possam receber Jesus. Então esse trabalho não pode parar, né? Então contribua na obra de Deus. Isso é um princípio importante, né, para as suas finanças. Uma outra coisa que a Bíblia fala, um outro princípio, ajude o necessitado. Em Provérbios 14:31, a Bíblia diz que aquele que ajuda o necessitado honra a Deus. Então ajude, se você conhece alguém que está precisando ou que precisa, né, e você tem condições de ajudar, então ajude, né? Ajude essa pessoa, ajude esse irmão que está perto de você, tá bom? Próxima coisa, faça planejamento. Planeje as suas finanças. Faça o orçamento. Eu vou compartilhar lá no grupo. Uma planilha de Excel que tem lá os gastos para você se conseguir pelo menos iniciar um planejamento. Alguns de vocês provavelmente façam isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cadê? Ô, Gabriel, corta aqui para mim, pessoal. Por favor, essa câmera aqui. Gabriel, de vocês dois aí,
Quem que, assim, é mais controlado, tu acha, nas finanças, assim? Quem é mais, assim, mãozinha? Quem que é dos dois? Tu ou Andressa? É ele? É. Quem, tipo assim, tu controla, assim, aqueles gastos centavos, assim, e tudo mais, já tem a projeção de uns 3 meses do casamento, né? E a festa, e quando vai para... É tu? Olha aí, então é ele que tem que controlar as finanças, tá bom, Andressa? Olha aí na planilha, né? Quando eu conheci a Gleska, ela também disse que controlava na planilha, mas eu descobri que ela só começou um mês antes de me conhecer, né? Então sou eu hoje que faço um pouco mais desse controle, ela me ajuda bastante. Então, assim, tenha metas, né? A médio e longo prazo. O que você quer fazer com as suas finanças hoje, né? Às vezes a gente vive numa cultura que é muito assim, sabe o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E assim, a gente não enxerga no futuro o que a gente pode fazer. A nossa vida, ela é limitada. Nós temos os X períodos, só Deus sabe dessa informação. Mas nós temos X dias limitados aqui na Terra. E Deus sabe quantos são, a gente não sabe, né? Mas a gente faz planos. Então, qual que é a sua meta? Você quer hoje comprar uma casa? Você quer se casar, né? Como nosso irmão aqui? Você quer, enfim, comprar um carro? O que que você deseja? O que que você almeja, né? Dentro daquilo que Deus tem permitido você fazer. Se você não planejar, sabe o que acontece? Geralmente a gente desperdiça, né? Geralmente a gente desperdiça. Eu conheci um amigo que ele ganhava uma certa quantia, aí Deus começou a abençoar ali as finanças dele, começou a ganhar um pouquinho mais, aí ele viu que começou a sobrar, né? Ele era o típico sanguíneo, olha, pastor Leandro. Então ele era o cara assim, quando chegava na festa, todo mundo queria lá ele presente, né, e tudo mais. E ele gostava de estar com as pessoas, aí o que começou a acontecer? Ele viu que sobrou, começou a sobrar, e tá sobrando. Vamos chamar um pessoal pra gente comer, né, um churrasco aqui. Só que todo final de semana sobrava, aí adivinha só, todo final de semana era o churrasco lá que ele estava chamando na casa dele, né? Uns 2 anos depois ele passou por um perrengue, né, nessa área de finanças e ele viu que aquele dinheiro que ele estava gastando ali todo final de semana, né, no churrasco, ele poderia ter guardado uma parte para que ele pudesse, né, ficar bem naquele momento ali de dificuldade. Então, a Bíblia diz que o homem que planeja, ele é bem-sucedido, né? A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 20, 18, Salmos 20, versículo 4, Salmo 37, também, versículo 4, né? Então, faça um orçamento, né? Planeje. A outra coisa que Deus fala, também ligado a esse assunto, mas é já o terceiro aí, Gabriel, faça poupança, né? Viva com margem. Esse princípio, a Bíblia ela já dá, já tipo, lá em Gênesis, Deus já falava sobre isso. Por quê? Você conhece a história de José? José do Egito, que a Bíblia conta lá? Você lembra da história? O que aconteceu? A missão de José, basicamente, o que ele fez? Ele falou para o faraó, faraó, Deus mostrou que para os próximos 7 anos, né, vão ser 7 anos de extrema fartura, e aí depois vai ficar uma secura, e quando a terra seca, os vegetais não saem, os animais ficam com falta de comida, né? Então tem muita coisa mesmo que acontece. Então, assim, às vezes é na nossa vida também, né? Às vezes tem momentos que Deus permite que a gente viva uma fartura, vem mais aquilo além daquilo que a gente necessita, e você deve guardar uma parte desse dinheiro. Você sabe por que o Egito ficou rico? O Egito, na época de Moisés, ele era a nação mais rica do mundo. Hoje, quem é a nação mais rica do mundo? Você sabe qual que é? Qual que é o país? Estados Unidos. Estados Unidos, né? E na época, o Egito era os Estados Unidos. E por que eles ficaram ricos? Por causa disso.
José foi usado por Deus, ali a gente entende todo o enredo disso em Gênesis, para que ele juntasse 20%. Olha esse número, dá até o percentual a Bíblia. Para que ele juntasse 20% de tudo aquilo que eles ganhariam nos 7 anos de fartura, para que isso sustentasse eles. E foi por causa disso que o Egito comprou todas aquelas terras, comprou todos os animais, comprou até as pessoas, né? O contrato para que as pessoas servissem ele. Então, foi assim que, usando esse princípio, né, de viver com margem, que o Egito ele se tornou a nação mais rica daquele mundo, né? Então, assim, se Deus ensinou esse princípio, né, é pra gente ser sábio. Então, algumas perguntas, né, para você refletir. Nas suas finanças, quando o mês vira, você sempre está no vermelho? Ou nunca sobra? Às vezes acontece, né, de imprevisto. E a Bíblia fala sobre isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas sempre é uma coisa assim frequente. Se for uma coisa frequente, você precisa tomar algumas decisões, né, de mudar isso. Às vezes, assim, a pergunta ainda temos dinheiro é muito frequente lá na sua casa. Ainda temos, né? Fazer igual aquele, como é que é? Tem dinheiro? Como é que era o ditado dele lá? Tem dinheiro, dá para fazer, né? Nem sempre. Deus ele não quer que você gaste, você esprema ali a sua conta até no final do mês. Opa, ainda tem, então vou gastar, né? Não é assim. E então assim, busque isso, né? A Bíblia ensina que existem tempos difíceis na nossa vida, tempos que a gente precisa de uma ajuda. Então, esse princípio faz com que a gente passe por esses momentos mais difíceis com folga, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, agora continuando aqui, pastor Leandro. E só um comentário dessa parte que o Everton estava falando. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 5:10, se quiser anotar, anota aí, EC 5:10. Diz assim, ó, quem ama o dinheiro, isso é muito importante, viu, para os que vão casar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Ou seja, se o seu dinheiro não dá até o final do mês, não está sendo suficiente, é porque você ama o dinheiro. Você está fazendo alguma coisa com o dinheiro que não está certo. Ou alguma decisão que você está tomando, um gasto extra, né? Uma vez tinha um casal que eles ganhavam bem, mas, gente, não tinha dinheiro para nada. A gente foi aconselhar e aí a gente disse assim: mostra aí o que vocês gastam. Quando ela pagava, naquele tempo, acho que uns 15 anos atrás, R$ 150 de manicure, não sei quanto de depilação, não sei quanto disso, daquilo. Quando via o dinheiro, não dava. Aí nós ensinamos, dizendo, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode fazer só uma vez por mês e tal, tal. Depois que tiveram uma reunião com a gente, foi para Disney, entendeu? Então, assim, é uma questão de você entender esse princípio de que você pode organizar, tomar decisões. E para isso, geralmente, você precisa de um aconselhamento. A gente está dando aqui esse início, mas talvez você precise procurar aconselhamento, eh, principalmente se você está vendo que vai para o buraco. Agora vamos para o quarto princípio. Eh, Quarta decisão dentro da área de finanças. Não deva. Não deva. A Bíblia diz que o devedor é um escravo. Está lá em Provérbios, capítulo 22:7. Diz que quem deve é escravo. É escravo de quem, do dono da dívida. E é verdade, é como se você fosse esse escravo. E lá em Romanos 13:8, diz que nós não devemos, não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor. A única coisa que a gente precisa estar devendo para o outro é amor. Ixi, eu estou devendo aqui para alguns de vocês muito, muito, muito amor, né? É, Então, o senhor já sabia que a gente ia ter muita dificuldade com dívidas. Ele já sabia que o cartão de crédito ia ser 400, 500% ao ano.
né? Eu mesmo já me enrolei com cartão de crédito. Hoje eu tenho um cartão de crédito, mas eu pago todo o meu crédito no final do mês. Se eu não estiver conseguindo pagar, eu não posso fazer dívida, porque uma coisa vai rolando, vai rolando, vai rolando, e é bola de neve, tá? Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Aí você, pastor, e para comprar um carro, eu posso fazer uma dívida? Depende, né? O carro, eu aprendi uma coisa desde cedo, é uma outra família que você tem. Porque vai ter manutenção, vai ter, né, vai ter várias coisas. E, e se você. Tem gente que compra o carro, mas não tem dinheiro para pôr a gasolina. Não, e tem até a gasolina. Mas quando quebra uma peça, o que adianta? Então, tem que pensar nisso. E para casa, eu posso me endividar pela casa? Se tiver no orçamento, eu creio que isso aí não é nenhuma dívida, é um investimento, né? O ideal é você tentar fazer a poupança, que é o terceiro, para tentar, porque a poupança deixa a gente rico, deixa a gente mais rico. Sabia disso? Assim, a sua avó já dizia, dinheiro atrai dinheiro. Então, quando você tem um pouco mais de dinheiro, parece que ele atrai outros. Tem gente querendo o seu dinheiro, emprestar o seu dinheiro para emprestar para outro. Tem bancos que eles emprestam seu dinheiro por um juro para cobrar de outros juros maior e assim estão enriquecendo. Então você tem o poder nas suas mãos se você fizer poupança. Se você ficar todo tempo devendo, você vai ser um problema. Tá? É, também nessa área de dever, por favor, não deva para Deus, tá? Não deva para Deus, porque ele diz para você não dever nada a ninguém. Então ele é uma pessoa, não deva para ele. eh, as suas ofertas, não deva. Dê para ele, dê o que tem que dar, porque senão ele vai dar problema. Então, você diz, pastor, mas como é que eu faço? Eu já estou endividado. Se eu já estou endividado, se eu já entrei nessa dívida, se eu já estou pagando isso e tal, né? Eh, no aconselhamento de finanças, existe um sistema. Você vê assim, quanto é que eu ganho? Quanto que vai ser para eu viver? Agora, disso que está sobrando aqui, eu tenho condições de pagar, vamos supor só um chute. Eu tenho condições de pagar, a minha dívida está em 2.500 por mês, só um exemplo. Eu só tenho 500 para pagar por mês. Aí você faz assim, ó. Você fala para aqueles assim que para todo mundo, olha, eu devo, não nego, eu vou pagar, tá bom? Aí você vai escolhendo aquelas dívidas que você negocia, né? Você vai negociando e você vai abatendo, vai abatendo, vai abatendo, vai abatendo aos poucos e não fazendo outras dívidas. Tem gente, principalmente tem o pessoal do consignado, né? Empresta dinheiro do banco para pagar outra dívida. E assim vai. Aí empresta do cartão para pagar o outro cartão. E assim vai. Mano, isso é uma decisão das piores que você pode tomar. Não deva nada a ninguém. Ponto final. Pastor, é mais fácil falar do que fazer. É verdade. Não é fácil sair das dívidas, mas é possível, tá? Negocie. Por exemplo, aquele do cartão que eu me enrolei, já estava dívida sobre dívida, eu tentando pagar o mínimo, nem o mínimo eu estava conseguindo. Aí o que eu fiz? Eu liguei pro cartão e disse: olha, cancela meu cartão. Aí o cara cancelou o cartão, porque quando cancela o cartão, a dívida para. Né? Agora, divide em 12 vezes para mim. Aí ela dividiu o resto da dívida em 12 vezes e eu fiquei pagando ali. Não era difícil eu pagar aquilo, mas eu sabia, né? Eu não queria meu nome sujo. E eu fui conseguir pagar os 12 meses. E prometi depois nunca mais fazer dívida, negócio de pagar mínimo, essas coisas, não, não. Todos os nossos cartões a gente paga integral no final do mês. Não vou jamais entrar nisso de novo, porque eu sei o quanto dói e quanto foi difícil para pagar. Então tome muito cuidado com isso.
O quinto e último de hoje é um que parece que não existe muito hoje, mas existe muito. Não seja fiador. Não seja fiador ou não empreste aquilo que você não pode perder. O fiador e o emprestador é a mesma coisa. A Bíblia diz para você não ser fiador, mas também você ter cuidado com empréstimos. Aí eu queria ler um texto com você, se você puder botar no Olíricos para mim. Ah, não, tem aí. Leia comigo, eu quero que você leia comigo esse texto. Vamos lá. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e se humilhe, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela que se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Ah, Deus tira bastante. Eu acho que naquele tempo, tempo de Davi, porque essas palavras é de Davi, falando para Salomão. Tá bom? Ele que aprendeu isso. Eh, ou então foi Salomão que aprendeu de Davi e está falando lá para o Roboão, né, para o seu filho lá. Eh, e você vê vários lugares da Bíblia isso. Pessoa que se empenhava, que se colocava o seu nome para outros. Gente, pastor, mas como é que a gente pode fazer isso hoje em dia? Eu vou dizer para vocês. Tem uma pessoa aqui da igreja, não vou dizer o nome, é claro, né? Que ela estava em paz e tal. Aí o irmão ligou. Geralmente é família. Aí o irmão liga e diz: Ô, mana, eu tô com uma dificuldade aqui. Tu ainda tem aquele teu cartão da Bemol? Ah, eu tô precisando comprar essa máquina, é urgente, é pro trabalho, mas vai sair o dinheiro já. E aí eu, não te preocupa não que eu vou pagar, tu me dá o carnê, eu pago direitinho. Vai ser só 24 parcelas. E pode deixar que eu pago. Tá bom, mano? Tá, me dá aí o cartão. Aí deu o cartão e tal, pagou online e tal. Pagou um mês. O irmão, né? O irmão. Pagou um mês. No segundo mês, mano, não vai pagar não, o cartão meu nome já tem no PSPC já. Aí, poxa, mano, desculpa, aconteceu isso, a máquina quebrou, não deu um problema e tal, tô sem dinheiro. Vou te pagar, mano, vou te pagar e tal. Gente, olha, pode ser família, mas se você não puder dar isso pro seu irmão, se vai fazer falta para você, não, não, não dê. Porque a Bíblia diz que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Entendeu? Uma vez uma senhora chegou comigo e disse bem assim: Pastor, eu recebi um convite aqui de um investimento. Eu tenho. Ouve essa aí que o Nubank gostaria de saber dessa. Eu tenho um nome. Eu não tenho dinheiro, pastor, mas eu tenho um nome. Eu consigo pegar 100 mil no Nubank. Ela disse para mim: pegar 100 mil de empréstimo. E, na verdade, não era Nubank, era consignado, que era mais barato. Ah, posso pegar 100 mil. Aí o que que eles fazem? Eles pagam o meu empréstimo e me dão um extra, né? Porque eles vão pegar esse dinheiro e vão emprestar para outros e vão me dar um extra. E eu estou precisando, pastor. O que que o senhor acha? Aí à primeira vista, é um negócio muito bom, né? Das Arábia, pô. Você não tem dinheiro, você pega o crédito, né? Aí eu falei para ela assim: olha, deixa eu orar. Me dá 2 dias. Aí eu orei e tal. Aí Deus me mostrou. Justamente aqui, nesses textos do fiador, ela estaria se empenhando, né? E tem mais: é um dinheiro que ela não tem. Ela não tem 100 mil. Se o cara roubar ela, se alguém. Ela que vai ter que pagar. Porque assim, em todas essas coisas, sempre tem. Não, mas a minha prima está fazendo e está recebendo direitinho, já tem 6 meses. E parece tudo que dá certo. Sempre. Tu acha que Satanás vai dizer assim, não, tu vai ter muito problema. O teu irmão não vai pagar. Sempre vão te pintar um negócio como uma coisa melhor do mundo. Aí eu disse para ela, não faça, querida.
porque você vai estar infringindo o princípio bíblico de ser fiador de uma pessoa que você nem conhece. É de um estranho, está aqui de um estranho. Ela disse, pastor, muito obrigado, eu não vou fazer. Um mês depois estoura o golpe. Isso aí era uma rede que estava pegando os aposentados, eles pagavam 2, 3 meses, aí depois que eles pegaram bastante dinheiro, foram embora com o dinheiro, não pagaram mais, ficou um monte de gente pagando o seu próprio empréstimo que nem usufruiu. Ganância, ganância. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Olha só, Provérbios 11:15 diz: quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Então é assim, não tem, não empresta. Não tem, não empresta, tá? Se Deus falou tanto, e tem vários versículos que não deu tempo de colocar aí, mas é importante você entender que se Deus falou tanto é porque esse é um problema entre os irmãos na igreja. Cuidado, empréstimo na igreja. Olha só, vamos supor aqui que o Leonardo, vou usar qualquer pessoa aqui, tá bom, gente? Leonardo, ele vem e me empresta aqui e diz assim, pastor, estou precisando aqui de uma coisa. O senhor tem R$ 500 para me emprestar? Para eu preciso comprar uma geladeira, tal, e eu vou receber no final do mês e tal, né? É assim, eu posso emprestar para ele? Posso, mas eu tenho que entender que se acontecer, de repente a mãe dele morre, ele tem que ir embora, né? Ele, sei lá, dá uma doida, ou fica doente, não consegue trabalhar, pega a conta. Eu tenho que entender que esse dinheiro que eu estou emprestando para ele é um dinheiro a fundo perdido. Ou seja, eu espero reaver. Mas se acontecer alguma coisa com ele, eu posso doar esses R$ 500 para ele. Se eu não puder doar esses R$ 500 para ele, eu não empresto. Não empresto. Né? Inclusive aconteceu algo parecido, mas ele comprou alguns móveis lá de casa e disse, pastor, posso pagar depois? Aí eu calculei e tal. Pode, mas se ele de repente não pudesse pagar, ou me desse o pino, eu teria condições de ter dado para ele esses móveis. Entendeu? Então, mas ainda bem que ele já pagou, tá? Já se limpou. Então, também, se você for ajudar, ah, cuidado com o seu nome, porque, cara, a pior coisa é você ir pro Serasa ou pro outro por ter ajudado o outro, entendeu? Que não pagou. E na igreja, infelizmente, parece assim que é uma coisa assim, no início, tudo flores, mas depois dá problema. Então, só se empresta se você pode dar, doar ou perdoar esse dinheiro. Agora, vamos falar sobre juros. Posso cobrar juros do meu irmão? Sim ou não? Tem gente que ficou na dúvida. Vamos supor que a Yasmin está precisando comprar um óculos novo. Ela diz, pastor, me empreste R$ 1.000. Eu comprar esse óculos e eu vou lhe pagar daqui a 3 meses. O senhor pode? Eu digo, tudo bem, Yasmin, mas você vai ter que me, assim, R$ 1.000 e tal, então eu vou cobrar ali o jurinho, tá? Porque, né? Esse dinheiro vai ficar parado e tal, né? Bem, a Bíblia é muito clara. Ela diz que a pessoa que agrada a Deus empresta sem cobrar juros. Eu não sei se tem aí mais um slide de texto, não? Tem não, não. É, ela, lá em Salmo 15:5, que a pessoa que agrada a Deus empresta sem cobrar juros. Então, não é bom cobrar juros dos nossos irmãos. Eu, eu pessoalmente, eu acredito que seria uma boa coisa o irmão
pagar pelo menos a correção monetária de um eh, do Tesouro Direto, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje o Tesouro Direto está por volta de 1 alguma coisa ao mês. Ou seja, se eu vou pegar R$ 1.000 emprestado do Wilton, a minha a minha, porque assim, esse dinheiro o Wilton podia estar lá no Tesouro Direto, ganhando 15% ao ano. Vamos supor 12% ao ano, 1% ao mês. 1% ao mês. Eu emprestei esse dinheiro, vou pagar em um ano, então o certo mesmo era eu dizer assim: "Hilton, eu vou incluir, quando eu estiver pagando aqui as tuas, as prestações, eu vou incluir a correção monetária. Eu vou dar". Eu acho que isso tem que ser do irmão. O Hilton pode até dizer assim: "Leandro, tu pode, colocar aí se tu quiser, tá bom? Mas assim, a nossa obrigação como irmão, se a gente vai emprestar, é emprestar sem cobrar juros". Aí o irmão, a gente que vai ser o emprestador, se o irmão quiser a fundo perdido nos emprestar isso, aí a gente, oferece uma correção monetária. Por exemplo, a gente ajudou um irmão a comprar um carro na igreja. Ele está pagando, ele vai pagar em 2 anos. A gente não cobrou juros dele. Ele não ofereceu correção monetária, não tem problema. A gente está recebendo aí aos poucos e tal, e acredita que Deus vai pagar essa correção monetária, entendeu? Então é isso, a gente tem que ter esse cuidado sempre. Eh, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante dessa parte. Uma coisa sobre esse empréstimos. A Bíblia diz que a gente não pode virar a cara para o irmão. "Ah, pastor, então, eu não posso, dar esse dinheiro, então eu não vou emprestar nada. Eu não vou", aí você já é muquirana. O ideal é você ter um valor ali mínimo que você possa ajudar os irmãos. E a gente vai falar na outra aula de generosidade. Isso é um valor também e ajuda. Então, a gente não tem que ter também, porque o pastor falou que eu vou ter dor de cabeça, eu vou não, tem um valor aí que você pode ajudar os irmãos, e é um equilíbrio, um ajudando o outro. Eu mesmo, hoje eu posso ajudar um irmão a comprar um carro e fazer isso, mas eu já fui ajudado, entendeu? Um irmão, eu não tinha 15.000 para comprar minha casa. Ele e eu falei, fui fazer uma consulta para ele sobre, porque eu não tinha experiência em emprestar em banco. Aí ele falou: "Cara, eu acabei de vender um negócio, esse foi exatamente 15.000. Faz o seguinte, me paga 10 de 1.500, né? Me paga 10 de 1.500. Tu mesmo vai fazer o carnê". Aí eu fiz um carnezinho, todo mês levava 1.500 para ele. Ele não me cobrou juros, mas hoje eu sou eternamente grato, porque ele me ajudou a comprar minha casa e Deus tocou no coração dele. Eu poderia ter pago o dobro no banco. Você sabe que é o dobro, né? Mas ele me ajudou. E por isso, Deus abençoa ele. Porque a Bíblia diz que quem empresta para o pobre, está emprestando para Deus. Entendeu? Então, existe momento na nossa vida que a gente que é o pobre. E esse momento que a gente é o rico. Eu não sei, acho que você é o rico ou é o pobre? No momento, no momento, né? Mas vai ter um momento que você vai estar por cima. Lembre-se disso. Do jeito que nós fomos ajudados, a gente precisa ajudar também. Tá bom? O nosso tempo acabou. Ainda bem, deu para a gente dar com mais qualidade. Vemos 5 pontos. Na próxima semana tem mais 5. Não perca. Espero que você tenha gostado das decisões inteligentes. Que o Senhor te abençoe. Vamos para o nosso lanche e daqui a pouco a gente volta para o nosso culto.